Olá, muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo com a gente. E a gente está aqui hoje para falar da outra categoria, né, nos nossos olhares, para falar da categoria na tela, que trouxeram os espetáculos, a categoria trouxe os espetáculos Incômodo, ou que temos para hoje. Tem também, a gente vai falar do Desconvide-me, vai falar da apresentação de Livro dos Abraços, lá do Rio de Janeiro. Tem a peça Sal, daqui de Minas Gerais, e também a peça Pocket Showzaças e a Surubim, ambas aqui também de Minas. A gente vai falar um pouco das nossas percepções, do que a gente sentiu ao assistir. Foi um formato diferente, foi um formato na tela do Instagram, lá para o Instagram TV, e também dos desafios das artistas, né? A gente estava assistindo agora há pouco um bate-papo com elas, e todas falaram sobre o desafio de fazer para a tela do Instagram. Então, a gente vai falar um pouco da nossa percepção enquanto público. Está aqui Freda Amorim, Bremer Brama, eu, Aisha Bruno, e sejam bem-vindas, espero que vocês gostem desse nosso pequeno encontro. Vamos lá, gente, falar então como é que foi, o que vocês sentiram com as apresentações do Instagram, assim? Vamos lá falar então. Boa noite, né? Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite, porque estamos gravando agora à noite, mas como você disse, né? Não sabemos qual horário estamos sendo acessadas, né, nesse vídeo. Mas é isso. Eu acho que essa categoria, para mim, né, foi assim, acabou mexendo muito comigo, assim, no sentido de levantar questões, né, de me movimentar, de me incomodar em algumas coisas, né? Foram 6 trabalhos que foram apresentados ao vivo, né, no Instagram. Isso para mim já foi a primeira coisa que me gerou questões, assim, né, de reflexão, né, de pensar como que essas apresentações estavam acontecendo ali nesse formato ao vivo e pensar nessas técnicas, né, teatrais, né, que é a questão do ensaio, da cenografia, da ambientação, né, de um texto, e aquilo acontecendo ao vivo, né, para todo mundo ver, né, quem estivesse acessando ali, né, aquela transmissão ao vivo, né, e isso foi me colocando num lugar assim, de questionar algumas coisas, né, muito fortemente. Eu acho que nos trabalhos anteriores a gente já tinha se confrontado com algumas questões, né, sobre o que estamos fazendo, né, se isso é teatro ou não é teatro, né. Eu acho que não é bem por aí, né, definir, né, o que é cada coisa, mas de levantar questões e entender esses limites, né, que é esse limite do corpo, esse limite da técnica, esse limite da presença e da não presença, esse limite da tela, né? Então, eu acho que essa categoria ela nos colocou nesse lugar do entendimento dessas fronteiras, né? O estado de fronteira é um estado produtivo, né? Quando você está ali nos limites das coisas, né? E isso gera várias questões, né? E alguns trabalhos mexeram muito comigo, assim, no sentido de pensar esse tempero das coisas, né? Eu acho que o sal traz essa questão muito fortemente, né? Falta sal, né? Eu preciso de mais sal, né? E foi uma apresentação, né, que eu fiquei pensando muito, porque ela gera um movimento também de repetição, né? E esse movimento de repetição, ele vai te colocando no lugar do desconforto também, do incômodo, né? E de pensar também nos temperos dessas coisas que a gente vem fazendo, né? Como que a gente vem temperando esse trabalho, né? Esse trabalho artístico, esse teatro digital, esse teatro ao vivo, esse teatro que é gravado e editado, né? E transmitido, né? Então são tantos formatos, né, que vão colocando a gente em vários lugares de questionamento e de reflexão, né? Muito forte. Sim, e como a gente vem temperando também o fazer com os corpos, né? Porque é importante também pensar e refletir e também gerar essa provocação do tempero dos corpos, assim. Eu vejo, vendo o nosso caminho assim, no teatro,
Eu vejo que nós temos um belo e grande desafio pela frente, que é temperar ainda mais as nossas produções com a diversidade de corpos que existe, né? Sair da lógica padronizada, porque às vezes é muito perceptível, assim, recortes, padrões, que nós já estamos acostumados a ver sempre. E aí, de repente, é um ponto também a se pensar, como é que a gente avança esse degrau e começa a temperar também mais os nossos elencos, as nossas as nossas produções, os nossos trabalhos com teatro. Obviamente, não estou falando desse contexto agora, porque a gente está produzindo em casa, então a gente produz com as pessoas que estão com a gente, mas na contrapartida é um desafio que a gente tem para depois da pandemia, quando a gente voltar para os teatros, a gente vê um público mais diverso e as pessoas no palco também, representando as companhias de teatro, representando os grandes festivais, uma diversidade real de corpos, para que aquilo que eu falei no outro vídeo, repito, que a gente seja inspiração para o mundo, para que o mundo, de certa forma, se espelhe em nós e fale, ó, sim, é bom ser diverso, é bom dar oportunidade para essa diversidade, porque ela cresce junta. E eu acho que é um desafio muito importante, que a gente não pode tirar ele do nosso farol, né? Com certeza, com certeza. Me vem também muita coisa desses trabalhos que estão aí nessa categoria, né, na tela. A gente estava antes na tela, a tela, e a tela ali tinha uma dimensão de uma tela maior, né? A gente podia ver no celular, mas eu pelo menos estava vendo também pelo computador. Tinha ali o YouTube. Para quem estava fazendo, né, tinham mais ferramentas, né, de edição, algumas imagens que eram pré-gravadas e eram editadas com as imagens ao vivo, tinham os recursos ali do programa, né, uns efeitos, umas transições, sonoridades, e agora na tela é encarar mesmo a simplicidade, né, até uma precariedade que tem um pouco do teatro, da teatralidade, né, do teatro da precariedade, que temos agora um celular, uma câmera, apenas uma tela e vamos ter que lidar com esse recurso aqui. Não tem muita artificialidade, não tem muito outro artifício que não seja a própria presença, a própria relação com o olhar, com a câmera, com quem está lá do outro lado, né, assistindo. E me chamou a atenção até nesse sentido, porque lá na tela a tela a gente poderia até comentar, a gente podia ali durante no chat conversar, tinha aquela sensação também de plateia, e agora já na tela, enquanto acontecia o trabalho, os comentários não eram habilitados, né? A gente tinha que estar ali, espectadores bem focados mesmo no trabalho. Então também eu fiquei assim, gente, agora não dá nem para eu conversar aqui com quem está na poltrona do lado, né? Eu acho que foi isso. Acho que essa categoria ela nos trouxe de volta várias sensações e sentimentos, né, desse momento do espetáculo teatral, né? Que é isso, né? O silêncio, né? A sensação de estreia também, né? Porque tinha um horário que essa transmissão ao vivo ia acontecer, né? Então eu imagino que para a gente, enquanto público, já gerou essa expectativa da estreia, né? Eu imagino para as pessoas que estavam do outro lado da tela executando, né, aquela cena, né? Então, assim, deve ter dado aquele nervosismo, né? Estamos online, agora a gente tem que fazer, a gente tem que dar o texto, a gente tem que dar a partitura, criar ali, né, ao vivo. Então, eu acho que essa categoria, ela nos trouxe algumas sensações, né? Do ritual do teatro, né? Do acontecimento teatral. Exato. Né? Isso foi incrível. Incrível. E o terceiro sinal é fantástico, né? Porque quando bate o terceiro sinal, aí dá mesmo uma sensação de que você de fato está no teatro. Isso também, eu imagino, né? Os artistas comentaram, que participaram, tanto na primeira, nas primeiras apresentações quanto agora. O comentário foi esse, assim, que muito, relembra muito, volta muito lá atrás, quando a gente estava fisicamente fazendo as ações.
Uma coisa que eu achei muito interessante nos espetáculos como um todo, assim, é essa junção dos casais, né? Porque, de certa forma, não Ele tá fica lá ali junto, muito né? evidente se são... alguns a gente sabe que é casado, porque a gente tem contato, conhecimento assim na vida, são pessoas que a gente, né, colegas de trabalho. Outros a gente não conhece, não conhecia tanto assim da intimidade, porque também é um entrar na intimidade desses artistas, dessas artistas, né? E comungar ali de uma coisa que às vezes a gente não partilha com todo mundo, ou não partilha com qualquer pessoa, mas que o teatro permitiu com que essas pessoas fizessem isso, partilhassem esse momento com a gente. E aí é de um momento muito bonito e de doação muito bonita, né? Você abrir a porta da sua casa e construir um espetáculo ali a partir da sua própria vida, a partir da sua própria história, da sua própria narrativa. Desculpa. E aí o mais interessante que eu achei é como cada casal, cada estrutura ali se desembola para fazer uma coisa que é o teatro, né? Uma peça de teatro, mas que cada um ali dentro da sua realidade, do seu contexto, cria uma possibilidade diferente de falar e trazer a gente muito, eu senti muito forte Isso é uma incrível. comunicação com o agora, com o que a gente está vivendo no presente. E aí, Aham. diversas vezes, por exemplo, na primeira cena, quando tem a Thalita lá, com aquele tanto de coisa na sala, com criança, e fazendo peça, e dando aula, e trazendo as memórias de um passado muito recente, isso também é a gente fazendo isso diariamente, porque a nossa vida tem sido isso, né? Produzir e meio às coisas de casa, para quem está conseguindo ficar em casa, né? Uhum. E, então, cada relação, a forma como foi construída, a intimidade com que o casal se deixa ali ser invadido pela lente da câmera, pela internet, por outros olhares que a gente não sabe bem quais intenções tem, mas que tem essa entrega, eu achei muito valioso. E também um ponto especial, assim, porque aí fugiu da estética da casa em si, mas a Surubim traz essa relação da Nossa, performance, é do corpo que incrível. dança, e É incrível. também da cultura, do cotidiano barranqueiro. A Lira traz essa referência do pai, traz a referência da história da própria família, e é muito rico, assim, porque a gente se reconhece, assim, eu fico pensando nas mulheres aqui da vila, por exemplo, se Uhum. assistissem todos os espetáculos, assim, nesse, por exemplo, iam se reconhecer em Muito. certas falas da personagem, de se descobrir enquanto mulher, e uma mulher muito mais... como é que eu posso dizer, robusta em diversos sentidos do que essa mulher que a gente está acostumada a seguir como um padrão, assim. Então, eu achei de muito bom gosto todas as escolhas. É, ficaria atenta sempre, obviamente, a gente está construindo um trabalho para o vídeo, eu sempre vou ter isso como atenção, que é a coisa mesmo da fotografia, daquilo que a gente está construindo ali na imagem, e de que maneira a gente permite com que o espectador não perca nada do que você está fazendo. Né? Porque já é pequeno ali o espaço, então Esse se a jogo da gente câmera, né? e se a gente pensar de uma forma mais meticulosa, eu sei que às vezes são áreas que a gente, enquanto ator e atriz, a gente não estuda, talvez, ou não se interessa tanto. Mas nesse contexto que a gente está vivendo agora, eu acho que é até um ponto bom para a gente, assim, começar a estudar também esses lugares, para a gente começar a produzir com mais, para a gente não, para a gente, a nossa potência enquanto artista, porque independente do local onde a gente estiver, e isso é muito bonito, o artista ele vai produzir e vai fazer o que é de melhor dele para fazer, seja no palco, seja no computador, seja na rua ali perto de casa, porque o que manda no contexto do todo é o artista que está ali fazendo. Então, quanto mais a gente se conectar com o saber fazer, o know-how, né, de saber fazer isso, mesmo que não seja nossa realidade, é bom para a gente potencializar também nesse canal aquilo que a gente quer potencializar no físico, né? Sim, A gente está sim. tendo que aprender tanta coisa, né? É, Eu vivo me esbarrando nas coisas que eu quero aprender. total, e é isso, né? O processo é esse. É muito doido.
E só fazendo um complemento, né, do que você falou, eu achei muito incrível mesmo esse negócio da intimidade, né, de entrar na intimidade, entrar na casa da pessoa. E você vê ali, se confrontar com a cena acontecendo dentro daquele lugar de tanta intimidade e usando elementos, objetos, né, que fazem parte de um cotidiano comum ali, né, daquelas Sim. pessoas. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi exatamente o trabalho da Assurubim. Em como que ela conseguiu ali criar, né, uma ambientação que era completamente diferente do cotidiano, né? Ela montou ali um fundo de rio, né? E era essa sensação que a gente tinha, às vezes ela conseguiu trazer essa sensação de que você estava ali com aquele surubim no fundo daquele rio e de que não era só aquilo, né? Porque tem muitas metáforas, né? Ela não estava falando só do peixe, ela estava falando da mulher, né? Da mulher que se joga, que vira água, que flui, É né? lindo isso. E foi incrível, assim, porque chega num ponto da apresentação dela que você começa a fluir como a água também, né? Exato. E isso ela consegue trazer isso com a movimentação do corpo dela, com aquela presença, não presença daquele pescador que estava ali o tempo inteiro enquadrado, mas que representava muitas coisas também, mas que não era o plano central, né? Era ela, era o peixe, era aquela história, aquela trajetória. E isso eu achei incrível, porque é essa dualidade, né? Eu achei muito incrível a forma como muitas apresentações conseguiram nos levar para dentro do cotidiano e a forma como ela conseguiu nos transportar para um lugar assim totalmente inesperado, sabe? A Lira está trazendo nesse trabalho uma pesquisa com seres encantados que ela começou há um tempo atrás e eu tive até a oportunidade de trabalhar com ela em um dos trabalhos que ela fez, que tem a ver com a conexão dela com o pai, tem a ver com a história do pai dela, com a música, com a arte no geral, porque Marco era um multiartista dentro daquele corpo e fazia de tudo. Acho que não tem alguma coisa que você vai falar, isso aí Marco fazia, eu acho que não, ele fazia tudo. E a Lira traz muito, as filhas trazem muito isso do pai, e os Seres Encantados, que tem essa mulher, a Mulher Rio, que tem um poema dele que chama A Última Iambiquara, que fala dessa mulher que pulava no rio, e que os homens ficavam assim, encantados com ela, e ela virava rio, e eles ficavam horas pensando assim, gente, ela não vai aparecer mais, de repente ela aparecia lá do outro lado, e eles ficavam assim, sem saber como aquilo se deu. E esse lugar do encantamento, a Lira traz ele nesse muito experimento, forte. muito forte, nos transporta para lá, é bonito, né? É muito bonito. E para mim também, assim, só fechando aí também um pouquinho de cada trabalho, né? Gosto muito da Azula Companhia, né, que começa com um incômodo, até numa continuidade, né, da pesquisa da própria companhia, que tem essa pesquisa do teatro documental, dessa relação com o documentário. E nesse contexto pandêmico em que as atrizes, atores estão revelando a própria intimidade, a própria casa, o documentário também fica ainda mais forte e evidente. Então, nesse caso aí, é uma pesquisa que continua mesmo dessa ideia do documental também. E o documental poético, né, amigo? Né? O poético muito. É muito lindo. O Desconvide-me também tem essa linguagem da palhaçaria, mas também falando aí do contexto político, de pandemia, de Brasil. E isso acho que atravessa muitos dos trabalhos, né? A gente estava no final de semana aí falando de manifestações fora Bolsonaro, então isso aparece nos bate-papos, nas próprias peças, essa, né, manifestação política mesmo. A Surubim, como vocês duas já falaram, né, é muito forte, é muita poesia, é a performance, a ancestralidade. Tem também um pouco do show musical, né? Eu vejo que conflui muitas linguagens também. É muito bonito. Da dança, né? A dança, sem dúvidas. O livro dos abraços, pegando aí a literatura também, resgatando um pouco, até sinto que ali tem um pouco da atuação, buscando um naturalismo, uma relação com a câmera, um pouco percebi isso também. E Sal,
já me vem aí a linguagem muito televisiva, mas também do absurdo, né? Porque tem algo ali televisivo da estética, da cena, do enquadramento, daquela mesa ali, quase Muito um seriado, folhetim, né? né? Mas também é um texto muito cômico, muito absurdo, É, e isso também é bem massa. E pocket showzaços aí com as palhaças maravilhosas, que aí também eu acho que Incrível. é legal ter dois trabalhos de palhaças tão diversos, tão diferentes, né? Um que trazem exato. o universo familiar das palhaças, né, em casa, e outro também que não deixa de ser uma configuração familiar de duas palhaças cantoras que fazem show. Então também ressignifica muito também dessas lógicas todas, até de família, até de íntimo, o que acontece dentro da casa e o que a gente ainda pode mostrar de outras casas, de outras realidades, de outras vidas e outras experiências, né? Porque só esse recorte do festival não dá conta de abraçar também tantas e tantas outras diferenças, né? Sim, a vida é muito diversa, né? Você estava falando da Muito. apresentação, sobretudo da máscara, da palhaçaria, do clown que vem forte em duas cenas, e isso me transportou também, quase que como a Surubim, me transportou para um outro lugar, assim, que me fez bem ter ido para lá, sabe? Porque também não era teatro, no sentido de, estou assistindo uma peça de teatro, mas foi algo que me fez, inclusive, rir sem ter culpa de rir, sem ter culpa de Uhum. estar sorrindo, de estar achando legal, de me divertir, sabe? Porque a coisa anda tão complexa, o mundo, a vida anda tão complexa que, às vezes, você festeja algo e aí você se culpa por estar festejando. Por que eu estou festejando em meio a tanta desgraça? Mas, ao mesmo tempo, hoje, essas duas cenas, sobretudo as que tiveram essa relação com a palhaçaria, com o clown, com a máscara. O teatro ele tem uma possibilidade muito bonita de nos transportar para lugares que às vezes a gente não consegue sozinho, né? É. Então foi incrível assim, todas as apresentações, todos os grupos que ousaram, que experimentaram, estão de parabéns. O festival por trazer essa possibilidade, né, de a gente poder testemunhar isso, então, é fantástico. Mais uma vez, né, parabéns. Eu acho que a gente vai ser recorrente, né, encerrar esses nossos olhares todas as vezes, parabenizando, claro, né, todas as pessoas que criaram seus trabalhos, executaram como deu, né, e que estão aí participando dessas categorias. São trabalhos incríveis, assim, e me abriram para muitas possibilidades, reflexões, inquietações, me moveu muito. E parabenizar, né, ao festival, né, que está acontecendo com essas grandes possibilidades, assim, algumas que eu nem teria pensado, né, assim, eu acho que é um espaço que está abrindo para essas possibilidades, né, e está abrindo para a gente poder questionar muita coisa, experimentar muita coisa, né? E é isso, gente. Parabéns a esse festival, esse movimento. É um movimento extremamente importante que está acontecendo e a gente está acompanhando aí muitos movimentos acontecendo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em vários cantos do Brasil, porque diante de toda essa situação pandêmica, né, que a gente está vivendo, e a gente não pode esquecer disso jamais, né, e com esse desgoverno, né, que a gente está aí sendo, né, acometida o tempo inteiro, a gente precisa se reinventar o tempo inteiro. E nós, enquanto artistas, estamos nos reinventando o tempo inteiro, repensando as nossas práticas, pensando em novos caminhos, novas possibilidades. Então, esses espaços que vão surgindo, né, enquanto espaços de resistência também, né, artística, são espaços muito importantes. Então, parabéns ao movimento, parabéns à resistência, e use máscara, fique em casa se puder, se cuidem, e vamos continuar nos incomodando, nos aquietando e nos questionando e experimentando aí tantas possibilidades. É importante, o que fica de importante, né, de todo esses olhares, né, que conseguimos esboçar, né, até aqui,
esse tempero mesmo, né? Vamos temperar, né, as nossas práticas, temperar com a diversidade, temperar com os nossos corpos, temperar com as nossas corpas, temperar com outras técnicas, temperar com outras possibilidades e avançar e seguindo sempre em frente. Show! Isso. Nossos olhares vão continuar, obviamente. No próximo, a gente vai falar sobre as peças presenciais que se apresentaram ainda quando tinha público, tinham pessoas que iam assistir. Então, a gente também vai falar um pouco sobre esse momento, sobre essas peças e como era lá, né? Quando a gente estava conseguindo fazer isso ainda. Obrigada para você que ficou aí até agora com a gente, guerreira, guerreiro, nossos olhares. E é isso, obrigada pela oportunidade, Pierrot Lunar, toda a organização, as pessoas, artistas participantes, Bremer, Brahma, pelo convite de nos convidar para dividir essa mesa crítica de olhares, uma crítica mais, né, descontraída, poética, e também acolhendo outras corpas, acolhendo a diversidade, que é o que a gente precisa no momento, né? Sim, sim. Agradecer aí também a todos e todes. A gente segue aqui, nós três, com os olhares, tateando aqui as impressões, as reverberações. E o festival, né, Teatro na Tela, está encerrando nesta terça, né, no dia 22, mas os vídeos seguem aí no canal do YouTube da Pierrot Lunar. A gente também segue com os olhares aí no canal do YouTube, no Instagram também. Então, é uma oportunidade para todas as pessoas continuarem aí, tendo momentos, né, de temperos de arte nessa vida que está tão dura, né, e difícil. Só agradecer. Assistam, gente, assistam. Tá muito bonito os trabalhos. Um beijo. Valeu, gente. Um beijo. Beijos.